Irmãs e irmãos queridos, aqui presentes e conectados conosco através das redes sociais. A todas, a todos, o meu carinho, a minha gratidão, com votos de muita paz em Cristo Jesus. Como anunciado durante a semana e ainda há pouco pelo nosso filho e companheiro, estamos iniciando o capítulo 1 do Evangelho, por título, Não vim destruir a lei. Depois de algumas semanas em que nos detivemos no estudo das notas introdutórias. Direi nesta oportunidade que o capítulo 1 de todos, sob a ótica que abordaremos a partir de hoje, é o capítulo mais importante do Evangelho, porque ele nos está dizendo, em outras palavras, isto, que o Evangelho é uma lei, que o Evangelho é um código, que o Evangelho é uma doutrina, e como doutrina possui um corpo de princípios, que o Evangelho é um conjunto de normas, e se obedecemos às normas, realizamos a paz, a segurança, a tranquilidade, todo o bem que desejamos e merecemos. Mas, se nos desconectamos do Evangelho, se nos divorciamos dele, se rompemos com o Evangelho, se o ignoramos, a responsabilidade corre por nossa conta e não há como fruir segurança, alegria, paz, bem-estar, felicidade, em razão deste divórcio deliberado do Evangelho. Eu estou honrado, feliz e muito agradecido pela oportunidade de mais uma vez com vocês iniciarmos juntos o estudo do Evangelho. E se algo posso pedir a Jesus nesta noite, é a bênção, a honra, a alegria de, em 5 anos, poder aqui estar para, quem sabe, participar com todos da conclusão do estudo do Evangelho, porque calculadamente nós haveremos de transitar pelo Evangelho, esta nossa viagem através do Evangelho para dentro de nós mesmos, demandará mais ou menos 5 anos, um pouco menos, um pouco mais, a depender da agenda da casa. Todos convidados, pois, para ter o Evangelho em casa, ter o Evangelho ao alcance da mão, no ambiente de trabalho, no porta-luvas do carro, porque ele é material para consulta
diuturna, dia e noite, noite e dia. O tema para hoje, que é o primeiro tema do capítulo 1, Moisés. E não é por acaso que Allan Kardec, sob a égide do Espírito Verdade, inicia o Evangelho propriamente dito, depois das notas introdutórias, trazendo-nos algo sobre Moisés. Porque Moisés é fundamental para toda a humanidade. É fundamental para os cristãos, para judeus, não judeus, para toda a humanidade, enfim, pela sua importância. Moisés foi, dentre outras coisas, político, líder, administrador, legislador, escritor e médium extraordinário. Dentre os médiuns que se destacam na história da humanidade, Moisés está entre estes. Basta que eu diga, nesta oportunidade, da sua contribuição a respeito de um tema. É ele quem, no planeta, difunde, dissemina a crença no Deus único. Se a sua missão se circunscrevesse a somente isto, somente entre aspas, já seria muito. Quem é Moisés? O homem que na terra espalhou a ideia de Deus. Basta para que ele receba de todos e sempre a nossa reverência, nosso respeito, nosso acatamento, a nossa gratidão e o nosso amor imortal, imperecível. Num certo momento da sua trajetória, ele recebeu uma convocação divina para ser o grande líder que haveria de libertar o povo hebreu do jugo egípcio e para deixar a sua contribuição filosófica, teológica para toda a humanidade de todos os tempos. E Moisés, então, abre o estudo do Evangelho. E por quê? Também porque todos nós contamos dezenas, centenas de reencarnações na Terra. E todas estas reencarnações objetivavam e objetivam o nosso progresso, a nossa evolução. E para que o progresso se realizasse, precisávamos de professores, mestres, guias, orientadores, preceptores, espíritos mais avançados na idade, na experiência, na evolução, na cultura, na moral, para que se transformassem em faróis para nós. E Moisés é um destes espíritos que traz para a humanidade sementes preciosas do Evangelho, que mais tarde seria apresentado de maneira profunda
extensa e definitiva pelo próprio Cristo. A missão de Moisés é tão importante que o seu mentor, o seu guia é Jesus, que se apresenta a ele, Moisés, com essa expressão muito frequente, especialmente no Novo Testamento. Quando Moisés vai para o Monte Sinai, entre o fogo nas sarças, ele ouve uma voz, e esta voz se identifica como sendo: eu sou. Porque se essa voz dissesse para ele: eu sou Jesus, ele não entenderia. Se dissesse: eu sou o Cristo da humanidade, o teu Cristo, Moisés também não entenderia. E o Cristo, até aí sem nome, para Moisés, para a humanidade, se apresenta a ele como sendo: eu sou. E essa expressão eu sou é uma das quais que identificam a figura do Mestre. Tanto que mais tarde, quando ele vem, ele próprio se autodenomina como sendo: eu sou. E nós encontramos mais de 10 citações com a expressão: eu sou. Eu sou o caminho para a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então, eu sou é o nosso Cristo, presente em todas as épocas da humanidade. E é eu sou quem, através de Moisés, trará os 10 mandamentos, segundo a história, escrito na pedra. Os 10 mandamentos escritos na pedra é dos primeiros livros psicografados da humanidade. E para que Moisés não interferisse com a sua humanidade, com a sua mediunidade na excelência dos 10 mandamentos, o eu sou escreve diretamente na pedra, sem se valer das mãos do médium Moisés, mas valendo-se do seu extraordinário magnetismo, porque Moisés era também um excelente magnetizador. E nós encontramos em Êxodo, um dos livros atribuídos a Moisés, no capítulo 20, o famoso Decálogo, os famosos 10 mandamentos, que eu peço permissão para ler, a fim de reavivar a memória de todos nós. Mas, antes da leitura dos 10 mandamentos, direi que nós encontramos nestes 10 mandamentos, de maneira ampliada, os 2 mandamentos que encontramos no Evangelho, que na verdade são 3. Em uma certa oportunidade, um fariseu, doutor da lei, desafia Jesus perguntando: qual o maior mandamento da lei? Esta lei que apresentarei para nós em instantes. O doutor pergunta: qual o maior mandamento da lei? E o mestre resume dizendo: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, que é semelhante a este: e amarás o teu próximo como a ti mesmo.
o terceiro mandamento, que integra o primeiro e o segundo. Jesus, portanto, mais tarde, resumiria os 10 mandamentos em 2, que são 3, e, na verdade, um, que podemos sintetizar no amor a tudo e a todos. E é interessante que nos 10 mandamentos, de conformidade com a capacidade de Moisés, nós vamos encontrar estes 2 mandamentos nos 10 que apresentaremos agora. E ele começa nos primeiros 3 mandamentos, ou nos primeiros 4, a depender do critério que se tem para estudar. Nós temos nos primeiros 3 ou 4 mandamentos o amor a Deus, e a partir do 5º ou 6º mandamento nós vamos encontrar o amar o próximo como a si mesmo. A leitura nos favorecerá a compreensão. Diz o mandamento 1 dos 10: Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo na terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Em síntese, amar a Deus sobre todas as coisas, que se desdobra no mandamento 2, 3 e 4, a depender da interpretação. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor, vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia do sábado. 4. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Moisés, pois, está para a humanidade do seu tempo, para a humanidade de todos os tempos, apresentando este Deus único, que espera ser amado, adorado, como consta da própria lei. E Moisés segue apresentando o decálogo a partir do 5º mandamento: não mateis. A partir daí é a criatura humana no seu relacionamento com o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como? Não mateis. Não cometais adultério. Não roubeis. Não presteis testemunho falso contra o vosso próximo. Não desejeis a mulher do próximo. Não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Os 10 mandamentos adequados à cultura da época, à compreensão da época. E se nós fizermos um estudo paralelo entre os 10 mandamentos e o que encontramos na moral cristã, no Evangelho segundo o Espiritismo, veremos, sem esforço, que o Evangelho é uno em todos os tempos. Moisés não apresenta um Evangelho diferente do Evangelho do Cristo,
E a doutrina espírita não apresenta um terceiro evangelho, diferente do de Moisés e do evangelho do Cristo. O evangelho é uno e indivisível. Mas cada trabalhador, cada médium, cada missionário, cada mensageiro tem o cuidado de ir adequando a revelação à capacidade de compreensão do público-alvo. Allan Kardec obedeceria o mesmo cuidado pedagógico, o mesmo critério. Nas obras básicas da codificação, nas obras de André Luiz, de Emmanuel e de outros trabalhadores, não está toda a revelação espírita. Mesmo quem pense e afirme saber tudo da codificação, não conheço alguém que possa afirmar isto, mas para raciocinar, vamos admitir que tem alguém que saiba tudo sobre a codificação espírita, que saiba tudo sobre André Luiz, tudo de Emmanuel, de Joana de Ângeles. Esta pessoa ainda não sabe tudo sobre o Evangelho, não sabe tudo sobre a doutrina espírita. Porque o Evangelho é infinito. A doutrina espírita é infinita e não cabe em alguns livros. O Evangelho é maior que todos os livros. A doutrina espírita está acima de todas as obras já conhecidas, porque o nosso cérebro não possui capacidade para compreender plenamente o Evangelho. Somos ainda tão atrasados na evolução que encontramos normas no Evangelho que beiram o infantil. Encontramos ainda no Evangelho recomendações do tipo amar o próximo como a si mesmo. Ainda precisamos de lembretes. Amai os vossos inimigos. Precisamos de lembretes sobre isto. Ainda precisamos que o Evangelho nos lembre da necessidade do desprendimento dos bens terrenos. E outras coisas que já deveríamos ter compreendido, assimilado e estarmos no esforço de aplicação. Ainda encontramos no Evangelho normas dizendo: não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita, ou seja, faça o bem com modéstia, faça o bem com discrição, ninguém precisa se exibir porque está fazendo alguma coisa boa. A gente um dia vai, para dizer com suavidade, nós vamos ficar muito tristes de saber que ainda precisamos desses lembretes, dada a precariedade da evolução moral da humanidade terrena. Então Moisés vem e apresenta isto. E estes 10 mandamentos atualíssimos, universais. Kardec escreve, isto é de todos os tempos, de todos os países, de todos os povos. Em todas as reencarnações que tivemos, nos diversos países, idiomas, encontramos Moisés lá, na essência da mensagem, lá disponibilizada para aquele povo, naquele contexto. Não há onde o Evangelho não esteja na sua essência ética, moral, espiritual. E quando nós, no estudo do capítulo 1, daqui 2 semanas, chegarmos no estudo do Espiritismo,
nós poderíamos trazer as 10 leis morais, organizadas pelo codificador na terceira parte do Livro dos Espíritos. Olha que interessante, 10 mandamentos com Moisés, Jesus resume em 2 ou 3, mais tarde o codificador vem, amplia o Evangelho, estende o Evangelho, aprofunda o Evangelho e resgata os 10 mandamentos, apresentando as 10 leis morais. A primeira lei moral apresentada por Moisés, amar a Deus, lei de adoração. Qual a primeira lei moral apresentada por Allan Kardec na terceira parte do Livro dos Espíritos? Lei de adoração. O mandamento número 3 de Moisés, lembrai-vos de santificar o dia de sábado, está falando da lei do trabalho, da lei do repouso, da necessidade, da espiritualidade. E não por acaso, a segunda lei moral apresentada pelo codificador no Livro dos Espíritos é a lei do trabalho. Há, portanto, uma perfeita correlação entre Moisés, o Cristo, Espiritismo, Espiritismo, Moisés, os 3 grandes reveladores que se destacam na história da humanidade. Mas os 3 trabalhando em uníssono, convergindo na mesma direção, que é o de apresentar o Evangelho como norma, roteiro, guia para toda a humanidade de todos os tempos. Mandamento número 4, honrai vosso pai e vossa mãe, está estudado no capítulo 14 do nosso Evangelho. Não mateis, dando um cunho de atualidade a este mandamento, basta dizer que o não matar não se refere somente à vida física, não é extrair, eliminar a vida física de alguém. Com o Evangelho ampliado, aprofundado, com a doutrina espírita, diremos, não mateis a alegria de alguém, não mateis a esperança de alguém, não mateis o amor de alguém, porque matar vai para muito além de simplesmente fazer que a vida física de alguém cesse através do evento denominado morte. Quantas criaturas que vivem matando o otimismo, matando o bom humor, matando o entusiasmo, matando a coragem, no sentido moral. E segue o 9, não desejeis a mulher do vosso próximo. E podemos ampliar também, não desejeis a mulher do vosso próximo. E podemos dizer, não desejeis o marido da vossa próxima. E nos nossos tempos podemos dizer, mulher, não deseje a mulher do próximo. Homem, não deseje o homem da próxima, dando amplitude ao mandamento. Mas Moisés aqui apresenta algo que é essencial, que está no verbo desejar. Há 3.500 anos, Moisés já está apresentando uma das causas das aflições humanas, que é o desejo. E desde Buda, mais ou menos contemporâneo a Moisés, encontramos também a sua contribuição dizendo que o desejo
está na raiz da infelicidade. Reparemos por nós mesmos. Toda decepção é um desejo não atendido, não correspondido. Toda frustração é um desejo não satisfeito. Portanto, encontramos no capítulo 5 do nosso Evangelho, bem-aventurados os aflitos, o desejo como sendo uma das causas das aflições e uma das causas atuais. Allan Kardec escreve no item 4 do capítulo 5 do Evangelho: quantos sofrem por não terem sabido moderar seus desejos, suas ambições, suas expectativas, para que possamos perceber que a alma humana não se modificou substancialmente nestes 3, 4 mil anos, e por isso a humanidade continua necessitando dos 10 mandamentos, do Evangelho para sempre e da doutrina espírita que aos poucos vai se disseminando no mundo. Mas além de médium do Cristo, além de médium do eu sou, Moisés era um legislador, um líder, e ele deixa para o povo hebreu 613 normas de comportamento para orientar o povo em todos os sentidos da vida civil, da vida penal, da vida comercial, da vida familiar. 613 normas, sendo 248 normas que estão na Torá, os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, 248 normas positivas, dizendo faça, e 365 normas, coincidência ou não, porque é o número de dias do ano, 365 normas propondo o não faça, 248 propondo faça isto, 365 normas propondo não faça. E percebamos mais uma vez a unidade de vistas. Mais tarde, Jesus vem e resume o amor no verbo fazer. E ele dirá: faça a outrem o que queres que outrem te faça. Moisés apresentara 248 recomendações, faça. E Jesus dirá ainda: não faça a outrem o que não queres que outrem te faça. As 365 recomendações de Moisés, adaptadas para o tempo de Jesus, que servem para nós, porque são normas atemporais, cósmicas, universais, serve para toda a gente, para todos os tempos, todos os povos. Então, há uma construção moral, ética, espiritual em torno do Evangelho. Moisés vem, estabelece a base, o Cristo vem, levanta o edifício, e a doutrina espírita vem para cooperar na consolidação deste edifício, a que nesta hora estamos nos permitindo dar o nome de Evangelho. Portanto, uma bênção esta noite, esta oportunidade em que podemos nos debruçar palidamente, embora no pensamento de Moisés, que é o Evangelho sendo apresentado na terra
por primeira vez, de maneira metódica, sequenciada, lógica, como apresentada pelo grande Moisés, a quem muito devemos. Gratidão, com votos de paz para todos nós.